Olá, olá, tudo bem? Vamos retomando. Boa tarde, boa tarde. Bem, Bruna? Boa tarde, Davi, David. Boa tarde, Glaucus, Valéria, Ari. Grande expectativa, né, Ari? Vai ser bem legal aí compartilhar essa experiência com vocês e o entrosamento de vocês aí no curso é fundamental. Né? A turma que começa, quem faz o curso são os alunos. Então, quanto mais vocês interagirem com a gente aí durante o curso, mais legal vai ficar o curso, tá? Então, esse é o papel aí de vocês como alunos. Vamos interagir bastante aí que o curso fica mais rico para todo mundo. Legal? Tarde, Fátima. Deixa eu só ir admitindo aqui a galerinha. A gente já vai iniciar. Muito bem. Então, vamos lá, turminha. Vamos lá, da retomada, nossa terceira parte, nossa terceira etapa do curso. Muito bom estar com vocês aqui essa tarde, compartilhando um pouquinho aí de experiência, um pouquinho de propósito, um pouquinho de conhecimento. Importante aí ter vocês junto com a gente aí nesse trabalho. Vamos lá retomar, então, nossas atividades. Nessa etapa 3, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a solução HBC, né? A solução HBC. Por que a gente fala solução? Porque é um método que a gente utiliza, né? Onde o HBC define uma série de parâmetros que vão fazer com que você, ao final do atendimento desses parâmetros, atinja o objetivo final, que é o da construção saudável. Tá? Então, os parâmetros do HBC, né, estão definidos dentro do que a gente chama de lista azul, que é uma lista que está todos esses parâmetros definidos, tá? E ele vai te dando uma trilha, tá? Só que aí, como todas as trilhas, né? Trilha não é o único caminho. Você pode seguir outras trilhas para atingir aquele objetivo, né? Mas ele é uma trilha que vai te ajudar a seguir e atingir aquele objetivo, tá? Primeiro propósito, né, é que o ser humano deve ser o foco de toda a construção. Então, é isso que a gente vai estar sempre buscando dentro do conceito da construção saudável, né? Seja dentro desses parâmetros, seja algo diferente que vocês possam estar definindo também, né, que vocês entendem como um item importante para a saúde e bem-estar das pessoas, que vão estar ali ocupando aquela edificação, seja ela comercial, residencial, corporativa, o que for, né, que é importante para as pessoas terem mais saúde. Então, o HBC até vai premiar, né, outras iniciativas, outras estratégias que vão levar a esse objetivo principal, que é o da construção saudável, tá? Então, tem dentro da nossa lista azul alguns pontos que são dados justamente por essas iniciativas diferentes do que estão definidas dentro da lista azul, tá? Então, vamos entender um pouquinho aí como acontece todo esse trabalho com relação ao HBC e o processo de certificação, tá? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no chat, para a gente poder estar iniciando aí a próxima etapa. Vamos lá. Então, começando aqui falar dos parâmetros, né? E aí, falando dos parâmetros, a gente vai dar algumas dicas para vocês, né? De como atingir esses parâmetros do HBC para uma construção saudável. Primeiro item que é importantíssimo é o do profissional certificado, né? E entendendo essa necessidade de a gente qualificar os profissionais, de a gente ter esses profissionais treinados e capacitados para atingirem esse objetivo, o HBC coloca como primeiro item da lista azul a necessidade da contratação de um profissional certificado. Tá? Por quê? Porque esse profissional é quem vai fazer a submissão e a solicitação de certificação de um projeto ou de uma educação feita por um profissional certificado. Quando isso vem através de vocês, a gente tem uma facilidade muito grande. Né? Por quê? Porque vocês são treinados e capacitados para nos ajudar a disseminar esse conceito. Então, tudo já vem de uma forma bem organizada. Então, a gente costuma dar os 3 pontos para o empreendedor que contratou vocês como consultores, né? E, além disso, a gente dá 40% de desconto nas taxas de certificação quando esse empreendedor, né, ele já contratou um consultor HBC Pro. Tá? Então, isso é uma forma da gente estimular, né, e disseminar o conhecimento desse conceito através dos nossos profissionais
que são treinados e qualificados, né? Então, com isso a gente fomenta não só a contratação de vocês, como a gente incentiva essa contratação através da redução das taxas de certificação, tá? Então, para vocês quiserem conhecer quais são esses profissionais, basta clicar aqui nesse link aqui, que está no final aqui embaixo, ou entrarem direto no nosso site, na área de profissionais certificados. Vocês vão ter lá uma série de profissionais que já estão certificados pelo HBC, né, que passaram por esse treinamento de qualificação de Pro e estão hoje atuando aí no mercado de construção saudável, tá? Segundo item, ele vai falar sobre o desenho arquitetônico, tá? O quão importante é o desenho arquitetônico numa saúde e bem-estar do ambiente construído. Tá? Então, a gente divide aí o desenho arquitetônico em duas etapas. Primeiro é a personalização do ambiente, que ele pode dar 3 pontos no processo de certificação ou perde 1 ponto caso não haja essa personalização. E depois, o capítulo de psicologia do ambiente, né? Como o Alan disse, todo o conceito da construção saudável, boa parte dele vem da geobiologia da construção. E é importante a gente entender como as pessoas lidam com a questão do ambiente construído. Então, qual que é o principal objetivo desse capítulo? É aplicar a psicologia do ambiente para promover a linguagem do ser e o modo de estar no mundo, com foco no indivíduo e na família, promovendo assim a aproximação das pessoas, evitando a depressão ou AVC nos usuários desses espaços. Né? Infelizmente, hoje, um dos maiores problemas de saúde que a gente tem hoje na humanidade é a depressão. As pessoas, às vezes, estão se matando dentro de casa, né? Dentro do ambiente construído. Então, é muito ruim quando isso acontece. E o desenho arquitetônico ele tem um papel fundamental para evitar que isso ocorra. Né? Então, tem uma série de dicas importantes para que a gente possa fazer isso através do desenho arquitetônico. Então, todas as vezes que vocês forem pensar num projeto, né, pensem na união da família, no bom relacionamento dos colegas de trabalho, expressados e incentivados pelo espaço, que é o objetivo desse projetar de forma saudável. Né? O espaço ele pode tanto agregar as pessoas, como ele pode separar as pessoas. Então, busque desenhos que integram a natureza. A biofilia é um excelente elemento de saúde, de estética. Né? Por quê? Porque trazendo a natureza para dentro do ambiente, a gente está promovendo um ambiente mais saudável. Né? Que é uma coisa mais agradável do que a gente sair caminhando pela mata de manhã cedo, né? Caminhando por uma floresta, próximo a uma cachoeira. Isso tudo faz com que a gente se sinta melhor. Então, por que não trazer a questão da biofilia para dentro dos espaços construídos? Né? Por que não pensar em espaços que promovam a integração das pessoas? Né? Então, é muito bacana quando a gente vê isso acontecendo dentro dos projetos do HBC. Então, é importante também que a gente quebre o monocromatismo e a gente comece a trazer vida ao design dos espaços que são projetados. Né? É muito mais agradável você estar numa garagem como essa do que estar numa garagem totalmente escura, úmida, né? E isso faz com que as pessoas se sintam melhor. Um ambiente de escritório colorido, um ambiente de uma casa colorida, isso faz com que as pessoas produzam melhor, as pessoas se sintam melhor. Então, tudo isso é importante para a saúde e bem-estar do espaço. Né? Ambientes que possam promover a personalização. Né? Não adianta a gente querer fazer um apartamento de 400, um prédio de 400 apartamentos, sendo todos apartamentos iguais. As pessoas são diferentes, as famílias são diferentes. Né? Tem pessoas que preferem cozinhas maiores, tem pessoas que preferem quartos maiores, tem pessoas que preferem salas maiores. Então, você tem que entregar um projeto que seja personalizável, que seja personalizado a cada um dos seus ocupantes. Então, é isso que o HBC promove através do desenho arquitetônico, né? Para que os espaços sejam pensados para as pessoas que vão ocupar esses espaços. Então, com isso, a gente consegue promover espaços melhores. Né? A gente tem aí muito envolvimento com o professor Zanettini, ele sempre fala, ele projeta hospitais com as enfermeiras, com os médicos, né? Porque são eles que vão usar o espaço. Se eu não escuto as pessoas que vão usar aquele espaço, eu estou fazendo um espaço que vai ser obsoleto. Né? E rapidamente vai deixar de ser um espaço útil. Né? Por quê? Porque ele não está atendendo às necessidades das pessoas que utilizam esse espaço. Então, daí a importância do desenho arquitetônico. Né? Outro parâmetro muito importante que a gente tem dentro da construção saudável é a questão da iluminação.
né? E o HBC divide a iluminação aqui em 3 itens: a iluminação natural, a quantidade luminosa que a gente tem dentro dos espaços e a qualidade luminosa que a gente tem dentro dos espaços, né? Cada um desses espaços, cada um desses fatores trazem mais saúde e bem-estar para as pessoas, né? Então, qual que é o objetivo principal desse capítulo? É promover ambientes com iluminação natural ou artificial adequada a cada período do dia, controlando a quantidade e a qualidade adequadas ao ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, melhorando assim a performance e o humor das pessoas, reduzindo o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e produzindo à noite a melatonina, que é o nosso hormônio do crescimento. Se o espaço não é adequado de acordo com a iluminação necessária, a gente vai estar diminuindo a possibilidade do nosso corpo naturalmente promover esses hormônios, né? Então, daí a necessidade de a gente ter uma iluminação natural adequada nesses espaços, né? Então, uma dica para vocês, de acordo com a universidade, com a Northwestern University de Chicago, né, pessoas que trabalham sobre a luz natural direta ou indiretamente produzem mais, com menos estresse e têm hábitos de vida mais saudáveis do que os colaboradores distantes da luz natural. Somos controlados pelo ciclo circadiano e o correto funcionamento de nossas glândulas, hormônios, estados de humor, produtividade e bem-estar são, portanto, diretamente ligados à quantidade, qualidade e alternância da luz natural. Tá? Então, todas as vezes que vocês forem projetar um ambiente, né, um projeto luminotécnico para qualquer ambiente, pense em como incentivar a luz natural em todas as áreas do seu projeto. Né? Tendo luz natural, eu vou estar recebendo vitamina D de forma natural e gratuita. Né? Se eu não tenho luz natural, eu vou ter que comprar vitamina D na farmácia. Projete iluminação artificial em quantidade suficiente para as tarefas a serem executadas. Né? De acordo com a tarefa que nós temos no ambiente, eu vou precisar de mais luz ou menos luz. Se eu tenho uma tarefa muito minuciosa ali, né, trabalhos muito minuciosos, à mão eu tenho que ter uma iluminação maior para não estar forçando as minhas vistas. Se eu tenho um trabalho que não é tão minucioso, eu posso ter uma iluminação um pouco menor. Né? Então, a gente precisa identificar e projetar de acordo com as necessidades específicas. Escolha lâmpadas com IRC acima de 90. Né? O que é o IRC? É o índice de reprodução da cor. Né? O ideal são as lâmpadas incandescentes, que o IRC é 100, é igual à luz solar. Só que elas hoje não estão mais no mercado, por questões aí, né, de eficiência, de consumo. Mas a gente tem hoje lâmpadas LED, por exemplo, que são mais eficientes, né, com relação ao consumo e conseguem entregar um IRC acima de 90, 95. Então, é importante que o nosso projeto projete dessa forma, né? Então, é importante a gente entender como a gente vai projetar o nosso ambiente. Então, estou falando aqui de um escritório, né? Um escritório eu preciso ter luz na onde? Nas estações de trabalho. Na área de circulação, eu não preciso ter a mesma iluminação da estação de trabalho, porque é uma área de circulação. Então, eu projetando de forma adequada, eu reduzo o consumo de energia, eu sou mais eficiente, eu atendo os critérios de sustentabilidade também, né? Eu tenho que ter luz natural no escritório, eu tenho que ter luz natural dentro de casa. Né? Olha como é importante a luz natural para as pessoas. Então, eu tenho que projetar pensando na luz natural. Só que luz natural em excesso também fazem mal. Então, eu tenho que ter protetores para poder diminuir o ofuscamento, diminuir a intensidade de luz. A gente tem muita luz natural abrindo a janela. Nós estamos num país tropical, né? Então, eu preciso projetar olhando quais são as características daquele empreendimento para promover a luz natural sem ter o ganho de carga térmica tão alto, que vai inviabilizar aí a questão operacional, né? Com custos operacionais muito altos com relação a ar-condicionado, por exemplo. Né? E tudo isso existe hoje soluções no mercado, como vidros de alta performance, películas de controle solar, que façam com que a gente consiga atender esses parâmetros. E tudo isso a gente vai ver no curso de consultoria do HBC Pro. Né? Por quê? Porque lá a gente fala desses itens, desses parâmetros e como relacionar esses parâmetros à nossa saúde e como entregar um projeto que atenda a esses parâmetros. Qualidade acústica é um outro capítulo importantíssimo dentro do selo também. Né? Então, a poluição sonora, os materiais e as técnicas construtivas que são utilizadas e as suas generalidades são importantes. Né? O objetivo aqui é promover ambientes controlados para amenizar a geração de ruídos internos
e reduzindo os ruídos externos, reduzindo assim a hipertensão, doenças cardíacas, colesterol, obesidade, irritabilidade, que são provocadas pelo aumento do cortisol, que são provocados pelos ruídos, por exemplo. Né? Muitas vezes as pessoas estão ficando um pouquinho mais gordinhas aí, não é porque ela está fazendo uma alimentação inadequada, é porque tem muito ruído no seu ambiente de trabalho, na sua escola, e aí as pessoas começam a liberar mais cortisol, e isso começa a reter líquidos, começa a reter gordura no corpo, e você vai ter um problema maior aí com relação a gorduras. Então, está atrelado à poluição sonora também. Então, algumas dicas que são importantes. Quando falamos em acústica, não estamos falando apenas de conforto ambiental. A acústica inadequada está relacionada a altos níveis de estresse, irritabilidade, violência doméstica e laboral. A acústica também está relacionada à complementação de quadros de pressão alta, arritmia cardíaca, perda de produtividade. Então, ao projetar, pense em, primeiro, manter o ruído externo do lado de fora. Se você está projetando num escritório na Avenida Paulista, é diferente de eu projetar um escritório lá no meio da floresta, totalmente isolado, né? Manter o ruído interior abaixo de 45 decibéis durante a noite e 50 decibéis durante o dia, né? E ainda reduzir a permeabilidade acústica entre cômodos contíguos, né? A questão das pessoas que estão andando no pavimento de cima à noite estão acordando as pessoas que estão no pavimento de baixo. Então, como projetar quais as soluções que eu tenho para melhorar essa questão acústica e fazer com que as pessoas possam ter um descanso mais tranquilo e possam se recuperar para o dia seguinte. Existem um monte de técnicas hoje que estão disponíveis no mercado, né, como isolamentos acústicos, que você pode pôr entre paredes, fazer paredes duplas, né, vidros acústicos também, vidros com colchão de ar que evitam que haja um ruído maior, né, forros acústicos. Você tem aí a questão dos pisos, né, o isolamento entre pisos para poder evitar que haja o barulho nas pessoas caminhando na laje. Então, existe uma série de soluções hoje no mercado para que a gente possa garantir a condição acústica do ambiente. Mas se eu não projetar, se eu não pensar para isso, eu não vou resolver o problema. E aí eu vou ter que lidar com esse problema durante a vida inteira daquele empreendimento. Né? Por quê? Porque resolver um problema de acústica é muito mais complicado quando a obra está pronta do que quando a obra está em execução. Tá? É impossível? Não, mas é muito mais complicado. Tá ok? Outro item importantíssimo, pessoal, é a questão da qualidade dos materiais, né? Então, a questão dos metais pesados, a questão de formaldeídos e gases tóxicos, a questão de solventes e outros compostos orgânicos voláteis, a questão dos compostos semivoláteis, são todos parâmetros que a gente tem que observar na fase de projeto. Por quê? Porque tem parâmetros aqui que podem, inclusive, inviabilizar a certificação caso eles sejam encontrados na edificação. Tá? Por exemplo, uma quantidade muito alta de formaldeídos ou de gases tóxicos. Por quê? Porque se eu colocar alguém para trabalhar, alguém para morar ou estudar naquele ambiente, ele vai ficar doente. Né? Então, a gente vai, na auditoria de entrega do empreendimento, avaliar e medir esses parâmetros todos. E para poder emitir ou não o certificado. Então, daí a importância de a gente estar avaliando todos esses parâmetros. Né? Qual que é o objetivo da qualidade de materiais? É reduzir o uso dos metais pesados, de formaldeídos, de compostos orgânicos voláteis e semivoláteis. E com a escolha adequada dos materiais, podemos evitar problemas de pele, problemas pulmonares que afetam sistemas respiratórios, provocam uma formação fetal e até mesmo câncer de pulmão e da bexiga. Né? Então, vocês veem que tem uma série de problemas de saúde relacionados aos materiais. Então, daí a importância de a gente procurar materiais apropriados ao uso. Né? Então, quais as dicas principais? Os materiais são a essência de qualquer construção. Elas devem ser o mais atóxico possíveis e, de preferência, que possam interagir de forma positiva com a saúde humana. A presença de materiais tóxicos e produtos de construção constitui hoje um dos maiores desafios à saúde e bem-estar de todo o mundo. Você pode contribuir muito com a melhoria dos produtos de construção solicitando produtos com ausência de metais pesados,
né? Todas as vezes, muitas vezes a gente vai num shopping center e você vai lá lavar a mão na torneira, aquela torneira cromada que não tem mais o cromo na torneira. Por quê? Porque de tantas pessoas usarem, aquilo foi sendo lixiviado e foi para onde? Foi para a mão das pessoas que usavam aquela torneira. E metal pesado, pessoal, é acumulativo. Ele entrou no seu corpo, ele nunca mais sai do seu corpo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a especificação desses metais pesados na edificação. Orientar o uso de tintas, vernizes, colas e compensados que não utilizem formaldeído e que não liberem compostos orgânicos voláteis. Né? O que são compostos orgânicos voláteis? É aquele cheiro que a gente tem de adesivos, de selantes, de cola, né? De tinta. Então, cada vez mais o mercado está buscando soluções que não liberem compostos orgânicos voláteis. Né? Então, a gente tem que saber escolher esse produto para que a gente possa ter um empreendimento saudável no final. Cobrar dos fabricantes que tenham transparência na apresentação da formulação dos seus produtos. Né? Ontem mesmo, no grupo de pros, a gente recebeu alguns laudos de FISPICs, né, que são laudos dos fabricantes, de 2 tintas e pediram para a gente dar uma comparada rápida entre a tinta X e a tinta Y. E aí, abrindo a FISP dos 2 produtos, de cara, numa das FISP, não tinham nem a quantidade de compostos orgânicos voláteis que ela liberava. Estava lá colocado como odor convencional. Meu, como que é isso? Não pode. Né? Então, de cara, descarta esse produto. Esse não é um produto que é recomendado. Né? Por quê? Porque ele vai te trazer problemas. Né? A gente não quer produtos convencionais, a gente quer produtos que não sejam insalubres. Né? Então, a necessidade de a gente escolher produtos de forma adequada. Né? Aqui dando alguns exemplos, né? Algumas dicas. Né? A gente tem aqui, por exemplo, metais que não são cromados. Né? A gente tem espelhos que não usam chumbo. A gente tem tintas de baixo nível de compostos orgânicos voláteis, tintas sem cheiro. Né? A gente tem ainda a parte de colas, adesivos, né? Tintas minerais. Então, existem várias soluções no mercado. A gente precisa conhecer e aplicar isso nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, para que, de fato, a gente possa ter construções mais saudáveis. Perfeito? Então, tem aí algumas dicas de materiais também. Projetos hidráulicos, né? A importância de um projeto hidráulico. Por quê? Porque a gente precisa analisar o trajeto da tubulação, a gente precisa analisar a qualidade da tubulação, a gente precisa analisar a qualidade da água que está sendo entregue naquela edificação. Né? E quais são os objetivos? É orientar o correto trajeto e o material da tubulação com a adequada qualidade da água, através de filtragens, promovendo a redução de dioxinas, bisfenol, cloro e excesso de flúor, evitando assim a fluorose, cálculos renais, infecções intestinais, infertilidade e alteração do pH do corpo. Né? Então, são vários fatores que são analisados dentro do projeto hidráulico para que ele seja saudável ou não. Né? Então, daí essa necessidade de a gente olhar isso com carinho. Então, todas as vezes vocês projetarem um projeto hidráulico, né, pense em tratamentos de água que contemplem todas as torneiras e chuveiros. Né? Pensem em remover o cloro e demais substâncias químicas da água. O cloro é importantíssimo para a desinfecção da água, mas não para a água que você vai beber, sim para a água que está parada na caixa d'água. Quando você vai beber ou quando você vai tomar banho, precisa retirar o cloro em excesso na água, porque isso é o que vai te promover mais saúde e mais bem-estar. Né? A tubulação que não libere químicos e metais pesados na água. Né? A gente falou na etapa anterior da questão do PVC. Então, existem soluções hoje para o PVC. A gente precisa projetar dessa forma, para que a gente possa ter uma água de maior qualidade. Né? Eu preciso analisar a qualidade da água que eu tenho naquele local onde eu estou construindo. Porque se a água da concessionária ela tem algum tipo de fator que não é ideal, eu preciso pensar em filtros que vão filtrar esse problema. Né? Eu preciso pensar isso na fase de projeto. Não é o meu cliente que tem que resolver isso lá no final. Se eu não pensar isso na fase de projeto, ele vai ter problemas depois na operação. Né? Então, está aí a necessidade do PRO em orientar de forma adequada os projetistas, né, para poderem fazer projetos que de fato promovam saúde e bem-estar. Né? Então, a gente falou aqui os tubos de BPR, né, que são muito comuns hoje já no mercado brasileiro, tubos, conexões de BPR, a questão dos filtros, né? A gente tem vários tipos de filtro que vão depender do quê? Do tipo de água que você está recebendo. Né? A gente tem filtros de chuveiro para retirada do cloro, né, que fazem com que a gente reduza possíveis problemas de saúde.
né? Então, a gente tem que estar atento a como projetar de forma saudável também. Projeto elétrico também é fundamental, né? O trajeto da fiação, campos eletromagnéticos, né? E esse é um capítulo muito rico do HBC. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos entrando com esses campos eletromagnéticos dentro de casa, através dos nossos equipamentos elétricos, eletrônicos. Então, o objetivo aqui é o quê? É orientar o correto trajeto das fiações e a adequada especificação de equipamentos elétricos, eletrônicos, promovendo a redução de campos elétricos e magnéticos, que podem aumentar a produção da serotonina, o hormônio da felicidade, da melatonina, o hormônio do crescimento, e evitar possíveis disfunções cardíacas, né? Então, a gente tem que olhar isso com carinho para que, de fato, a gente possa ter ambientes mais saudáveis, né? E dentro dos campos elétricos e magnéticos, a gente tem uma série de itens que precisam ser observados, né? A nossa sociedade se baseia na eletricidade e no uso de campos eletromagnéticos para conforto e comunicação, o que traz inúmeros benefícios. No entanto, não é necessário que tenhamos um malefício para cada benefício. Podemos ter tudo de bom em nossas vidas. Infelizmente, a eletricidade e os aparelhos eletroeletrônicos trazem consigo um efeito colateral indesejado, que são os grandes campos eletromagnéticos que interferem na nossa saúde de inúmeras maneiras, né? Então, todas as vezes que vocês projetarem, deixem eletrônicos fora dos quartos de dormir. Projetar espaços para modems de Wi-Fi distantes dos quartos. Por quê? Porque ali é um local de descanso. Modem acaba liberando campos de micro-ondas que vão fazer mal à sua saúde, né? Cobre uma execução primorosa do projeto elétrico, mantendo o dimensionamento, cabos e aterramento conforme a NBR 5410. Se a gente projetar de forma adequada, conforme a NBR estabelece, a gente vai ter um projeto saudável. Mas muitas vezes as pessoas não projetam de acordo com a NBR, ou quando projeta, eles não executam de acordo com a norma. E aí você começa a ter os sérios problemas de saúde. Que problemas são esses? São campos elétricos que você tem em intensidade próximo à cama, né? É até bonita essa cama aqui, com um monte de tubos aqui, mas aqui eu tenho o quadro de energia do apartamento, da casa, sei lá eu, e dentro de um ambiente totalmente insalubre, que é o quarto de dormir, que a gente não pode ter isso aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Tem como resolver esses problemas? Tem. De acordo com o sistema de proteção que você tem de aterramento, pode reduzir problemas de campos eletromagnéticos, né? Seja um tipo Franklin, seja uma gaiola de Faraday. Né? A gente vai ver muitas dicas durante o curso de como evitar a questão dos campos eletromagnéticos dentro dos ambientes. Né? Um exemplo é não ter as iluminações, as lâmpadas no ambiente, né, central da casa. Se for uma casa, tudo bem, mas se for um apartamento, essa iluminação que está aqui no seu teto está debaixo da cama do seu vizinho. E se ele está debaixo da cama, ele está gerando campos elétricos aqui na laje, que pode estar interferindo na saúde do seu vizinho. O ideal, então, é você ter isso numa arandela, afastado pelo menos 50 centímetros das camas. Então, tudo isso são dicas que a gente vai falar e vai explicar para vocês durante o curso de Pro. Né? A escolha dos granitos é fundamental. Né? Granitos liberam radioatividade, de acordo com o local onde eles foram extraídos, de acordo da forma que eles foram gerados. Né? Então, quais os melhores granitos? Como eu escolher um granito que não libera radioatividade? Então, tudo isso a gente vai falar no curso de Pro também. Qualidade do ar é fundamental para um ambiente saudável, e aqui a gente tem um exemplo, né, da pandemia. Quando a gente tem um ambiente salubre, a gente tem um ambiente saudável, a gente tem um ambiente que tem uma qualidade do ar adequada. Então, no capítulo de qualidade do ar, a gente vê a questão da ventilação, oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono no ambiente, aparelhos emissores de compostos químicos, particulados e fibras, cargas ionizadoras, eletricidade do ar, higroscopia, temperatura, mofos e bactérias. É uma série de parâmetros que são avaliados para que, de fato, a gente possa ter um ambiente saudável. Né? É um dos capítulos que mais pontuam dentro do HBC. São 19 pontos para a qualidade do ar, de tão importante que é a qualidade do ar. Então, o objetivo é promover a entrada de ar natural através da ventilação cruzada, reduzindo assim a secura do ar, a irritação dos olhos e da garganta, controlar a quantidade de CO2 que pode causar canseira, evitar a geração de mofos e bactérias, reduzindo assim a possibilidade de infecções pulmonares e assim por diante.
né? Então, uma série de cuidados que devem ser observados aí num projeto saudável. Né? Olha aqui exemplos de cozinhas, de banheiros, de quartos muito bem iluminados, muito bem ventilados. É assim que a gente promove qualidade do ar interno, né? Com ventilação natural, com luz natural, né? Que você possa fazer a troca desse ambiente. Mas se eu tenho um prédio totalmente blindado com ar-condicionado, eu tenho que pensar em soluções específicas para aquele sistema de climatização, né? Para que ele não promova o problema de saúde aos seus usuários. Assim como produtos de limpeza, né, que a gente está utilizando durante a operação. Isso pode causar uma série de problemas de saúde para os usuários, né? Então, pensar em sistemas de exaustão, sistemas de neutralizadores, ionizadores do ar, então são importantes para a gente poder garantir essa qualidade do ar adequada. Paisagismo e áreas comuns, né? A importância de um projeto paisagístico, projetos de áreas comuns que promovam atividades físicas, promovam áreas de lazer para as pessoas, né, que tirem as pessoas desse sedentarismo. O objetivo, então, aqui nesse capítulo é utilizar plantas internas, frutíferas e floridas e evitar o uso de plantas e adubos tóxicos, promover espaços para atividades físicas e de lazer para melhorar a qualidade do ar e evitar o sedentarismo das pessoas. Né? Então, as plantas hoje dentro do banheiro podem ajudar na qualidade do ar interno. Né? Várias plantas hoje ajudam a qualidade do ar. E muitas vezes as pessoas têm medo de colocar uma planta dentro de um quarto, né? Porque eu vou dormir no quarto, a planta está lá respirando junto comigo. Pessoal, isso tudo é tolice. A gente vai ver no curso que tem uma série de plantas que ajudam e purificam o ar, né? Retiram formaldeídos, retiram compostos orgânicos voláteis do ambiente e podem ajudar muito na questão da qualidade do ar também, tá? Vamos lá, a gente tem ainda a questão de como projetar, então, um paisagismo, né? Traga o paisagismo para o conceito do projeto, né? Se você pensa no paisagismo desde a fase conceitual, você vai conseguir, de fato, ter um ambiente mais saudável, né? Use plantas de adubação não tóxica, de preferência comestíveis, né? Projete amplas áreas de exercícios e atividades físicas. Por quê? Porque com isso a gente vai ter um espaço mais saudável para as pessoas, né? E isso é importante para que a gente possa ter uma construção saudável. Não é muito diferente quando a gente caminha por uma rua totalmente florida do que eu caminhar por uma rua que só tem casas e prédios onde você não tem vegetação, né? Existem estudos que a gente apresenta até no curso de Pro que mostra que quando você tem uma cidade mais arborizada, né, mais bonita, o índice de criminalidade é menor, né? Plantas floridas, né, o ano todo, plantas comestíveis, né, que você possa fazer ali uma terapia do dia a dia, cuidar da sua alface, da sua cebolinha, né? Áreas para atividades físicas. Então, é uma série de cuidados importantes que a gente tem que ter para que, de fato, a gente possa ter uma construção saudável. Sustentabilidade também é importante, porque a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em saúde do planeta. E se eu falo em saúde do planeta, eu estou falando na minha saúde também. Então, é importante a gente pensar nos materiais que são utilizados, na gestão de resíduos da obra e da operação, né? Na questão da quantidade de água que eu estou utilizando, né? Na quantidade de energia que o meu edifício está consumindo. Outras certificações de sustentabilidade também vão pontuar dentro do processo de certificação do HBC e em contrapartidas sociais, né? Com o objetivo do quê? De reduzir os impactos ambientais gerados pelas construções, assim como o uso de recursos naturais não renováveis, né? O consumo de água, a energia, promovendo também a redução dos custos operacionais e os impactos sociais, né? Então, tem várias soluções importantes aí na questão de sustentabilidade também, né? A questão da coleta seletiva de resíduos, né? A captação da água pluvial, o tratamento das águas servidas para reuso dentro da própria edificação, né? Aquecedores solares, sistemas fotovoltaicos, né? Sistemas de materiais regionais e materiais locais, né? Materiais hidrotérmicos são importantes. Né? E a questão das certificações ambientais como um objetivo aí de promover a sustentabilidade também. Então, são parâmetros importantes que são avaliados dentro da certificação HBC também. Né? E, por último, a manutenção da edificação certificada. Né? Como eu passo esse bastão para o meu cliente, que vai ser o usuário final? Eu preciso fazer processos, eu preciso ter manuais que apresentem quais são os processos que são utilizados, quais são os produtos de consumo que são utilizados naquela edificação.
que tipo de produto de limpeza é o mais adequado, como é a limpeza dos reservatórios das caixas d'água, né? Como são os produtos de instalações eletroeletrônicas e de automação que podem garantir uma redução da quantidade de campos eletromagnéticos na hora de dormir, por exemplo. Né? Então, o objetivo desse capítulo é orientar sobre a compra de produtos de consumo e limpeza, assim como a manutenção dos sistemas instalados, promovendo a melhoria dos ambientes construídos, evitando a contaminação dos ambientes e a saúde dos usuários ao longo da operação do empreendimento. Né? Então, é muito importante a gente olhar tudo isso com muito carinho. Então, isso se transforma no quê? No manual do proprietário, no manual do síndico, né, que vai ter dicas de como que é o acesso à caixa d'água, como de quanto em quanto tempo é limpo a caixa d'água, quais os melhores produtos de limpeza que devem ser utilizados no local, para que a gente possa ter uma menor quantidade de contaminantes internamente. Então, tudo isso faz parte do processo de certificação da construção saudável e é o papel que o PRO tem como orientador e gestor de todos esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Né? Então, aqui foi uma forma bem rápida que a gente pôde passar para vocês, só para vocês enxergarem o todo, né, a complexidade que é construir e projetar um empreendimento saudável. Né? E eu vou passar aqui para o Alan de novo, para a gente bater uma bola com vocês, falando um pouquinho sobre o curso, a formação do profissional certificado HBC Pro, a relevância disso para a sua profissão. Né? Então, vale a pena aí a gente falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Valeu, Alan. Bem, senhor Marcos, obrigado pelas explicações aí. Pessoal, então, como o Marcos comentou e eu tinha falado também, a gente tem. Então, agora, vamos lá, né? Do início do nosso encontro, a gente partiu de um negócio muito amplo, que é falar sobre propósito. A gente falou um pouco sobre o propósito do HBC enquanto instituição, e eu compartilhei com vocês um pouco do meu propósito pessoal e como que eu utilizo, literalmente, né, eu utilizo o HBC para atingir os meus propósitos pessoais, não tem nada de errado com isso. Né? Depois a gente apresentou o que a gente entende, o que é o nosso ferramental e como que a gente usa esse ferramental para ser uma empresa de propósito, né, no mundo. Depois o Marcos trouxe elementos para vocês utilizar. Então, assim, tudo que vocês ouviram aí nos últimos 40 minutos são coisas que vocês podem e devem utilizar já, né? Agora, vocês não precisam fazer nenhum curso com a gente, vocês não precisam fazer nenhum outro curso para poder entender e aplicar o que vocês já ouviram agora. Nesses últimos 40 minutos, a gente entregou informação que você já imediatamente pode ser um profissional mais saudável, né? Entregar mais saúde e bem-estar já. Você não precisa de nenhuma chancela de ninguém, simplesmente ter ouvido o que você ouviu já faz de você se aplicar, né? Já faz de você um profissional mais completo, um profissional mais relevante, né? Um profissional que tem a capacidade de fidelizar os clientes num nível maior e tudo. Mas é lógico que a gente sempre quer mais, né? E quem é profissional sempre quer se profissionalizar, né? Qual que é a diferença entre um amador e um profissional? Não é só o que ele sabe, é como ele sabe, né? Então, uma coisa é você só saber os conteúdos, outra coisa é você ter feito um curso estruturado para você saber um pouco mais, né? É você passar por uma avaliação e depois receber um diploma, uma certificação, comprovando, né? Uma outra pessoa comprovando que você sabe o que você está dizendo que você sabe. Então, essa é uma proposta que a gente tem aí já prática. Quem quiser, a gente tem um curso chamado HBC Pro. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. E eu vou falar um pouquinho sobre esse curso. É um curso que a gente dá de forma mais ou menos regular, né? Mas um curso que a gente dá de forma mais ou menos regular e que tem como objetivo
qualificar profissionais para que possam, em primeiro lugar, integrar os conceitos de saúde e bem-estar de um ponto de vista mais técnico, né? Espera aí que a internet está... Deixa eu cortar meu vídeo aqui. O site, deixa eu botar aqui no... Quem quiser acompanhar aí, não no nosso vídeo, mas no próprio browser. Esse aqui é o link. E a internet está super lenta aqui. Muito bem. Esse... não está carregando direito, hein? Estou com a data errada. Eu acho que eu estou carregando a página errada. Bom, aqui as datas estão erradas. Aqui não é essa data. Mas depois eu passo para vocês a data. O curso, ele é um curso de certificação. Né? Você vai sair desse curso, vai fazer uma avaliação e vai sair dele com essa certificação, HBC Pro, né? Que é uma certificação conferida aos profissionais que são capazes de aliar a sua especialidade aos parâmetros da certificação para criar ou manter espaços saudáveis em sua interação com a vida humana. É para isso que serve o HBC Pro, né? Para você ou integrar isso às suas especializações ou fazer disso a sua especialização, né? Fazer disso o seu trabalho, ser um consultor de espaços saudáveis, né? Então é especialmente importante para arquitetos, engenheiros, design de interiores, né, e profissionais do espaço em geral. Também pode ser de valia para médicos e terapeutas, mas nem tanto, né? Essa página não está correta, gente. Aconteceu algum erro aqui nessa página. Aqui está misturando o nosso curso de hoje, que é o Projete-se, com o curso do HBC Pro, que entra nos detalhes técnicos. Qual que é a diferença, Alan, do que nós estamos falando hoje para o que vai ser falado no HBC Pro? A diferença é exatamente que nós vamos entrar nos detalhes técnicos. Nós vamos municiar de informações técnicas quem gostou do conceito, quem acha que o conceito está alinhado com o seu propósito de vida e que gostaria, então, de implementar isso no seu dia a dia profissional. Então, aqui é o curso para dar as ferramentas. O Marcos deu dicas, porque hoje é um encontro genérico, né? Aqui no curso são 12, 13, às vezes a gente dá 2, 3 aulas extras, né? Mas são no mínimo 12 aulas, né? Em 6 semanas, onde a gente transfere conhecimento técnico para vocês de fato projetarem ou reformarem, né? Ou construírem de forma saudável. Então, a gente vai falar, além das coisas que a gente falou aqui, de mercado e tal, nós vamos falar principalmente sobre conhecer os procedimentos e parâmetros da certificação, né? Isso é a parte importantíssima. Então, nós vamos falar de mercado também, fala um pouquinho, mas o principal vai ser o quê? Falar sobre biologia da construção, né? Estudos de caso, entender, falar de bibliografia, né? E principalmente esse aqui, ó, é o core business, basicamente é o core do curso. Basicamente, esses são os tópicos que comporão cada uma das aulas, né? Uma aula inteira sobre a relação do projeto, do desenho arquitetônico ou de design de interiores com a saúde e bem-estar. Tudo é em relação à saúde e bem-estar, tá? Então, por exemplo, aula de iluminação, não é aula de luminotécnica. Isso aprende-se na escola de arquitetura de design, né? Ou de engenharia, que é a relação da iluminação no ambiente construído e a saúde e bem-estar dos usuários daquele ambiente. Mesma coisa em relação à acústica, né? Qual a qualidade da acústica em relação à saúde e bem-estar, não só questões de surdez e tudo, mas de bem-estar em geral. Qualidade dos materiais, mesma coisa, né? Isso foi exatamente as dicas que o Marcos deu
Cada dica é um elementozinho dentro de uma das aulas. Cada um desses tópicos aqui é uma aula, projeto hidráulico, projeto elétrico e tal, de acordo com o que o Marcos acabou de explicar para todo mundo, né? E depois, além de aprender o conteúdo técnico, né, o curso tem 2 objetivos principais: passar o conteúdo técnico, né, o cabedal instrumental técnico, e também passar os procedimentos de certificação. Por quê? Porque na medida que vocês vão colocando isso no mercado, oferecendo isso para os clientes, alguns dos clientes de vocês, conforme o Marcos mostrou na segunda parte, vão querer certificar esses ambientes. O que significa certificar um ambiente, né? Significa que você projetou e construiu ou reformou aquele determinado ambiente de maneira saudável. Ótimo. Agora, você vai falar para os clientes daquele ambiente, vamos dizer que é um restaurante, ou que é um hotel, ou que é, né, uma casa que você quer vender, um prédio que você quer vender e tal. Aí, aqueles clientes que vão frequentar ou que vão comprar, alugar aquele espaço, vêm e acham incrível que você aplicou esses conceitos. Mas eles te perguntam, ou eles se perguntam, né? Será que essa pessoa aplicou esses negócios mesmo? Será que isso não é só conversa de vendedor? Será que isso daí não é só mais uma construção normal e essa pessoa está simplesmente me dando um caô aqui de vendedor e tudo para poder vender mais caro, né? Ou pelo menos para eu tomar a decisão de comprar dele e tudo? Será? Né? Se existe essa pergunta do será, a resposta é a certificação. O que é a certificação? É o que o nome diz, é uma certificação. Certifica que algo foi feito. No caso, certifica que a construção, que o projeto, que a reforma foi feita dentro destes parâmetros. E não tem como você se auto-certificar. Então, você chama um terceiro para certificar. Porém, existe um processo, e esse é um processo relativamente trabalhoso, que você precisa aprender a fazer. Né? Não é só executar a construção, é matar a cobra e mostrar o pau. Né? Então, matar a cobra é fazer a construção com produtos, por exemplo, sem COV. Mostrar o pau é mandar para a gente, para o HBC, a documentação, para que a gente possa, então, fazer uma validação terceirizada do processo, né? E emitir uma certificação, agora não para você como profissional, mas uma certificação para o seu projeto, ou para a sua obra, ou para a sua reforma. Né? Essa certificação, então, é um elemento terceiro que comprova que você fez o que você disse que você ia fazer. Isso é uma obrigatoriedade? Não, isso não é uma obrigatoriedade. Isso é valor agregado, isso é algo extra que você está fazendo para mostrar que o seu projeto, que a sua edificação tem algo a mais, né? Como diz um cara lá em Minas, lá, tem um plus a mais, né? O plus já é a mais, né? E o plus a mais, então, é um pleonasmo, né? Mas é bom, o plus a mais é sempre bom, né? Então, vocês vão aprender. E isso não é só certificação de projeto, né? Existe certificação de obra, igual o Marcos falou lá no início, né? Certificação de profissionais, certificação de manutenção. Tem vários tipos de certificação que o HBC se envolve. Você vai aprender a coordenar esses processos de certificação. Isso, por si só, é uma atividade profissional nova, né? Que é a coordenação de certificação. Tem pessoas aqui na sala que devem já ter feito isso com outros processos de certificação, como o Marcos, por exemplo, que trabalhava na Sustentec, que era uma empresa que fazia exatamente isso, coordenava processos de certificação. Hoje do HBC também, mas antigamente do LEED, do Aqua, outras certificações de sustentabilidade. Né? Então, existe essa figura que pode ser tanto um profissional liberal quanto uma empresa inteira, porque tem muito trabalho aí no mercado para poder ser feito em relação a esse trabalho em si. Né? Você pode se especializar nisto, em ser um consultor de certificação, que é toda essa engenharia técnica, não apenas burocrática, mas técnica, de saber o que é necessário fazer para que o espaço seja, em primeiro lugar, verdadeiramente saudável e, em segundo lugar, que aí então possa ser certificado. Né? E aí o processo burocrático para essa certificação acontecer.
acontecer, né? Que é isso, o processo de certificação, né? Sobre como solicitar a certificação, quais são os prazos, como é que faz as revisões e tal. Isso tudo é importante saber para você não pegar um projeto e depois não saber tocar ele para frente, né? Ah, quando você terminar o curso, né, você vai fazer uma avaliação simples, avaliação de conhecimento, que pode ser feita com consulta, sem problema nenhum. Você vai receber um kit com selo, né, que você pode usar, você pode botar ele, tem um manual de uso dele e que diz como que você pode utilizar, e você pode colocar no seu site, pode colocar nas suas redes sociais, seu cartão e tal, mostrando que você, então, é capaz de promover esse tipo de ambiente e esse tipo de facilitar esse tipo de certificação, né? O exame, normalmente, tá? O exame é uma coisa à parte, mas a gente você faz o curso, depois, se quiser, faz o exame e tal. Continua sendo uma coisa à parte. Você deve fazer o exame depois de fazer o curso, mas não é obrigatório. Se você tem esse conhecimento e falar, Alan, eu não quero fazer esse curso, não. Eu já entendo pra caramba de construção saudável, eu já quero ir direto para o exame. Tem jeito? Tem. Né? A gente libera o exame para você ir fazer. Na prática, é interessante que você faça o curso, né? Mas se você não quiser fazer o curso, não é 100%, não é obrigatório, né? E são coisas cobradas separadamente. Mas aí a gente faz o bundle, né? A gente junta. Para quem faz o curso, não paga o exame, né? Então, acaba saindo um desses aqui, acaba saindo de graça. Também sai de graça uma série de outros cursos, ou sai a preço muito reduzido, né? Porque o que a gente cria com o HBC é... isso aqui, as datas estão erradas, gente. Marcos, se você tiver o link aí da página que está com as datas certas, eu agradeço. Você compartilhar aí com a gente. Eu vou parar de compartilhar aqui, que você pode compartilhar aí com a gente. O que a gente propõe, né, no HBC é que seja uma entrada, no HBC Pro, que seja uma entrada para a construção saudável. Uma espécie de comunidade, de vida de construção saudável, onde você depois passa a participar de grupo nosso, de discussão, de WhatsApp, sem custo, né? Passa a fazer cursos. Por exemplo, a gente teve um curso aí agora recente, que é um curso de consultoria em casa saudável. Como está tendo muita gente dentro de casa, né? A gente desenvolveu um curso, foram 18 aulas, terminou anteontem, ou ontem, hoje é quarta? Terminou anteontem. Foram 18 aulas, foram 2 meses e tanto de aula, 2 vezes por semana, né? Onde a gente entrou pegando cada cômodo e falando sobre como cada cômodo pode ser otimizado do ponto de vista de saúde e bem-estar. Então, é um curso muito mais focado em design de interiores do que na construção propriamente dita e tudo. Mas é um curso que foi oferecido de forma gratuita para os pros, mas que foi pago para quem não era pro, né? Tem curso de Covid, protocolo Covid, para poder ajustar aí, que também entra gratuitamente. Tem uma série de cursos. Alguns outros cursos têm desconto, né? Tem curso voltado só para confecção de quarto de bebê, por exemplo, que é uma época mais delicada da vida das pessoas, né? Tanto a grávida quanto o bebê recém-nascido. Os pros fazem isso com valor subsidiado. Está tendo agora, está acontecendo um curso muito legal, né, dentro da comunidade dos pros também, que é um curso de empreendedorismo para arquitetos, designers e engenheiros, dado pelo Vinícius Souza. Começou ontem esse curso. Não é core business do HBC, mas a gente percebeu, né, que os pros tinham muita dificuldade nisso. A gente chamou o Vinícius para poder produzir um curso só para isso. Ele fez esse curso aberto para quem quiser participar, e os pros tiveram 50% de desconto. A primeira aula foi ontem, vai ter agora toda semana, toda terça-feira. São 10 encontros, se não me engano, entrando na estruturação de um escritório de saúde, de arquitetura, de design, independente de estar carregando ou não o conceito de saúde e bem-estar, que é um valor agregado, que ele fala sobre isso lá no curso. Então, saiu com 50% de desconto. O que mais que teve?
Teve esse concurso, por exemplo, que o Marcos falou aí, né? As primeiras colocadas, cada uma pegou projeto na ordem de R$45 mil, que foi o prêmio oferecido, né, para os projetos, e depois, enfim, mas teve menções honrosas, teve um monte de gente que participou, e tudo isso foi só dentro da comunidade dos pros, também sem custo nenhum para os pros participarem. A gente tem um encontro todos os meses que se chama HBC Pro Talks, né, onde a gente traz, às vezes, um convidado, a gente traz um elemento novo, a gente traz uma atualização e tudo. Isso tudo faz parte de quem é certificado Pro, né? Então, a gente entrega isso como uma comunidade sem ficar cobrando dos Pros o tempo inteiro, né? Então, você entra, faz o curso e pronto, você recebe isso tudo aí ao longo do tempo. Então, a gente vai começar um curso, eu não sei se o Marcos conseguiu achar aí o link certo, com as datas. Mas, deixa eu compartilhar aqui. Oi, Alan, é dia 9 de novembro e vai até 17 de dezembro. Então, começa 9 de novembro, vai até dia 17 de dezembro, mas você não tem o link certo aí não, né, Marcos? Tenho, é aquele mesmo link, é que você, quando você entra na página em inglês, ele tá dando aquela diferença. Você tem que clicar em português lá, na página em português, que já tá certinho. Posso até abrir aqui pro pessoal a página direto. Deixa eu abrir a página aqui, eu já compartilho. Faz isso para nós então, Marcão. Só um minutinho. Por favor. Já tá abrindo aqui. Tá. E aí manda pro pessoal aí no chat, por favor. Muito obrigado. Desculpe aí que eu estava com o link errado. Então, quem quiser participar, a gente sempre faz lotes de inscrição. Tá? Esses lotes de inscrição são mais baratos no início, depois eles vão ficando mais caros, pela simples razão de que quanto mais rápido a gente cumpre os custos que o curso tem, mais eficiente se torna o processo, e aí os nossos custos são menores. E aí a gente compartilha isso com vocês. À medida que vai chegando perto do dia do curso, o grau de incerteza nosso vai diminuindo. A gente sempre dá o curso, não importa se tiver uma pessoa ou se tiver, como foi na última edição, mais de 100 pessoas, né, Marcos, que teve na última edição. Mas eu já dei esse curso de Pro. O primeiro curso de Pro foi dado, começou no dia 21 de setembro de 2014, me lembro bem, né? E nesse curso, tinha 40 e tantas pessoas, mas depois veio a crise de 2015 e eu me lembro que o curso de março de 2015 tinha 2 pessoas. Legal. Né? E 2 pessoas só, era muito... E o curso foi dado. Graças a Deus, depois os outros cursos todos tiveram mais do que 2 pessoas. Mas esse grau de incerteza de saber quantas pessoas vai ter ou não aumenta o custo do curso, né? Porque o custo básico do curso é o mesmo. Quando a gente cumpre esse custo básico, inicialmente, a gente já dilui esse custo e aí fica mais fácil a gente poder trabalhar, né? A certificação HBC Pro, olha, realmente eu estava com o link errado. Ok, então esqueçam o link que eu coloquei para vocês e esqueçam aquele link e usem esse link que o Marcos vai compartilhar com vocês aí. Já está na tela, tá, Alan? O curso, as datas, ó, 9 de novembro, data inicial. Eu vou abrir meu vídeo aqui para vocês. Ó. Tá aberto, né? Eu tô dando aula, tem um moço ali, ó. Olha lá, ele vai dar tchau para vocês lá. Ele tá no apartamento que eu tô aqui em Chicago. Tá, na hora da nossa aula, ele tá limpando lá, ó, fazendo a casa saudável. E tá um frio do caramba lá fora, coitado. Se a gente não tivesse dando aula aqui, eu ia levar um cafezinho lá para ele, mas eu tenho que terminar a aula com vocês aqui. Estou no 11º andar aqui. Muito bem, gente. Vamos ver aqui perguntas e comentários de vocês antes da gente finalizar o nosso encontro, que está chegando ao fim. Ari, as aulas serão gravadas e disponibilizadas para serem assistidas depois? Sim, Ari, sempre. Caso não seja possível acompanhar todos. Sim, as aulas são sempre gravadas, né, e elas são disponibilizadas logo na sequência.
assim como o material todo que é apresentado, a gente manda sempre os PowerPoints apresentados e tudo, né? Tânia, faça um curso super diferencial no mercado, com grande aprendizado, um caminho lindo na vida profissional dos criadores de espaço. Muito bem, muito obrigado, Tânia. Até desistir de aposentar. Eu acho maravilhosa essa história da Tânia, que ela estava querendo aposentar e depois que ela fez o curso de Pro, ela reencontrou o propósito dela, né, Tânia? Isso é lindo. E a gente ouve isso de outras pessoas também, o curso, a gente não propagandiza isso, tanto que não está na página escrito isso, mas é uma coisa que ocorre. Existe essa questão de propósito, existe outras coisas, porque à medida que você vai fazendo o curso, apesar do curso ser focado em projeto, reforma, essas coisas assim, o curso de consultoria, que é focado no dia a dia da casa, o conceito é o mesmo. Então, as pessoas já vão aplicando na própria casa. E aí, ao longo do curso, elas vão sentindo um aumento de bem-estar, de saúde. Tem casos, né? Teve um caso de uma pro muito interessante que a filha dela estava com baixa produção de hormônio do crescimento, quando ela retirou babá eletrônica, modem de Wi-Fi de dentro do quarto da filha, diminuiu a quantidade de luz, a filha começou a voltar a ter índices de hormônio do crescimento normais, né? Então, isso não é uma coisa que a gente oficializa, porque não é obrigatório, ninguém precisa aplicar nada na sua própria casa, mas as pessoas vão aplicando e vão tendo melhorias na sua vida. Patrícia, sobre a avaliação, como ela será? Fui aluna da Bia no curso de design biofísico. Parabéns. Patrícia, a avaliação é no final do curso, né? Uma avaliação online que é passada, são 100 questões, você tem que acertar 70% delas, mas é tranquila, você assistindo às aulas, todo mundo que assistiu às aulas, algumas pessoas só que não atingiram a pontuação na primeira vez, aí refizeram as aulas e passaram de novo, né? Mas não é um teste, é uma avaliação, são duas coisas muito diferentes, né? Não é uma prova, é uma avaliação. O que é essa avaliação, né? A avaliação está mais próxima de exame, e teste e prova é para testar você, para saber se você sabe mesmo. A avaliação, né, ou o exame, é simplesmente para constatar, para certificar que você estudou. Então, se você participar das aulas, você vai passar na avaliação sem problema nenhum, né? Glaucus, posso assistir dentro da minha disponibilidade de agenda? Pode, Glaucus. O formato é assim, parecido com esse daqui. Então, assim, se você está ao vivo, você pode fazer essa pergunta que você acabou de fazer e receber sua resposta agora, nesse momento, né? Se você não está ao vivo, você vai ouvir a gravação. E aí você vai ficar com uma dúvida. Aí você vai colocar sua dúvida no grupo de WhatsApp que é criado para cada edição do curso, né? Nós estamos na 20ª, 10ª edição, se não me engano. Para cada edição, cria-se um grupo só com as pessoas que participam, né? Que são as pessoas que estão inscritas e os pros que querem refazer. Os pros têm entrada facultativa em todas as reedições do HBC Pro, né? Então, você joga sua pergunta lá, eu ou o Marcos ou um dos colegas vai responder para você a pergunta. Essa é a única diferença, na verdade, entre assistir no dia e na hora da aula e assistir a gravação depois. Não tem diferença na prática, diferença zero. Assista quando você quiser, né? Tânia, muito grato ao HBC, grande inspiração. Patrícia, ótimo, obrigado. Glaucus, obrigado. Muito bem, gente. Eu agradeço muito ao Marcos pelas explicações e pelo apoio aí. Obrigado, Marcos. Agradeço a vocês pelo tempo, pela atenção de vocês. Eu acredito que essas duas coisas parecem commodities, mas elas são as coisas mais valiosas do mundo, né? Tempo e atenção. E não se tem dinheiro que pague nem o tempo nem a atenção. Então, agradeço muito o tempo e a atenção de vocês e espero ver vocês no curso de Pro, tá bom? Se inscrevam logo enquanto está no primeiro lote aí, tanto para dar tranquilidade para a gente, quanto para vocês pagarem mais barato, que a gente valoriza o dinheiro de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, e se vocês não quiserem participar do curso também, tá tudo certo. Espero que tenha valido essa tarde de hoje de alguma forma, tá bom? De volta aí com você para finalizar, seu Marcos. Legal, Alan. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Acho que foi uma tarde gostosa, né? A gente pôde passar um pouquinho de conhecimento para vocês.
né? A gente espera aí que vocês tenham aproveitado, né? É sempre um prazer para a gente divulgar um pouquinho o HBC, divulgar o conhecimento, falar um pouquinho sobre o mercado. Eu coloquei aí o link para vocês atualizado, né? Para quem quiser fazer a inscrição no curso. Então, quem quiser, é só entrar no link e fazer a inscrição. Né? Como a Alan falou, não perca tempo, a gente está com essa promoção aí, que a gente está estendendo um pouquinho o prazo do lote 1 para vocês, que participaram hoje à tarde aqui com a gente. E a gente fica à disposição. Qualquer dúvida, vocês têm os nossos canais de comunicação, né? A gente está à disposição, né? Eu pessoalmente também fico aqui à disposição de vocês, é só entrar em contato com a gente e a gente vai conversando. Muito obrigado por todos que participaram, um grande abraço e até uma próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Alan, parabéns aí pelas informações, por tudo que foi passado aí também. Show de bola. Obrigado e até mais, pessoal.